Esther. Esther Hadassa. Capítulo 7. O rei e Amã foram então ao banquete da rainha Hadassa. Nesse segundo dia de banquete, quando bebiam vinho, o rei disse novamente a Hadassa: Qual é o seu pedido, rainha Hadassa? Ele será concedido. Qual é a sua solicitação? Até a metade do meu reino eu lhe darei. A rainha Hadassa respondeu: Se eu achei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, o meu pedido é que poupe a minha vida, e a minha solicitação é que salve o meu povo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para ser exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas esse desfavor não deve ser permitido, pois causará prejuízo para o rei. O rei Assuero perguntou então à rainha Hadassa: Quem fez isso? Onde está o homem que se atreveu a fazer uma coisa dessas? Hadassa respondeu: O adversário e inimigo é Amã, este homem perverso. Nisto Amã ficou apavorado por causa do rei e da rainha. O rei se levantou furioso e deixou o banquete, indo ao jardim do palácio. Mas Amã se levantou para implorar a rainha Hadassa por sua vida, pois ele viu que o rei já tinha decidido condená-lo. O rei voltou do jardim do palácio à casa do banquete e viu que Amã tinha se jogado sobre o divã em que Hadassa se encontrava. O rei exclamou: E ele ainda quer violentar a rainha na minha própria casa. Assim que o rei terminou de falar, cobriram o rosto de Amã. E Arbona, um dos oficiais da corte do rei, disse: Amã também preparou um madeiro para Mordecai, o homem que salvou a vida do rei com a sua denúncia. O madeiro está junto à casa de Amã e mede 50 côvados de altura. Então o rei disse: Pendurem Amã nele. Assim penduraram Amã no madeiro que ele tinha preparado para Mordecai, e o rei se acalmou do seu furor. Esther. Esther Hadassa. Capítulo 8. Naquele dia o rei Assuero deu à rainha Hadassa a casa de Amã, inimigo dos Yaldim. E Mordecai compareceu perante o rei, pois Hadassa lhe havia revelado que eles eram parentes. Então o rei tirou seu anel de selar, que havia tomado de volta de Amã, e o deu a Mordecai. E Hadassa deixou Mordecai encarregado da casa que era de Amã. Depois Hadassa foi novamente falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele, chorando e implorando que ele desfizesse o mal causado por Amã, o Agagita, e anulasse o seu plano contra os Yaldim. O rei estendeu o cetro de ouro a Hadassa, e ela se levantou e ficou de pé diante do rei. Ela disse: Se for do agrado do rei, se eu achei favor aos seus olhos, se parecer justo ao rei, e se o rei se agrada de mim, que se emita uma ordem para anular as cartas de Amã, filho de Amedata, o Agagita, que ele escreveu na sua trama para destruir os Yaldim em todas as províncias do rei. Pois como eu poderia ver o desfavor que atingirá o meu povo? Como eu poderia ver a destruição dos meus parentes? Então o rei Assuero disse à rainha Hadassa e a Mordecai, o Yaldi: Já dei a Hadassa a casa de Amã, e o mandei pendurar no madeiro por causa da sua trama para atacar os Yaldim. Escrevam agora um decreto em nome do rei a favor dos Yaldim, conforme acharem melhor, e selem-no com o anel de selar do rei. Pois um decreto escrito em nome do rei e selado com o anel de selar do rei não pode ser anulado. Então, no dia 23 do terceiro mês, isto é, o mês de Sivan, os secretários do rei foram convocados, e eles escreveram tudo que Mordecai ordenou aos Yaldim, bem como aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, na escrita de cada província e na língua de cada povo, e também na escrita e na língua dos Yaldim. Mordecai escreveu as cartas em nome do rei Assuero e as selou com o anel de selar do rei. Ele as enviou por meio de mensageiros a cavalo, que montavam cavalos velozes criados para o serviço real. Nessas cartas o rei concedia permissão aos Yaldim em todas as cidades para se reunir e defender suas vidas. Podiam também exterminar, matar e destruir qualquer grupo armado de qualquer povo ou província que os atacasse, e também suas mulheres e crianças, e tomar os seus bens. Isso deveria ocorrer no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar. O texto do decreto deveria ser proclamado como lei em todas as províncias. Deveria ser anunciado a todos os povos, a fim de que os Yaldim estivessem preparados naquele dia para se vingar dos seus inimigos. Por ordem do rei, os mensageiros partiram com urgência, velozmente, montados em cavalos do serviço real. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então Mordecai se retirou da presença do rei em trajes reais de tecido azul e branco, usando uma grande coroa de ouro e um manto de lã roxa de excelente qualidade,
e a cidade de Suzã gritava de alegria. Para os Yaldin houve alívio, alegria, exultação e honra. Em todas as províncias e em todas as cidades, aonde quer que chegassem a ordem do rei e o seu decreto, os Yaldin se alegravam, exultavam, realizavam banquetes e comemoravam. E muitas pessoas de outras nações se declaravam Yaldin, pois tinham ficado com muito medo dos Yaldin.